Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai estudar os métodos de separação de misturas. As misturas podem ser homogêneas quando, ao misturar os componentes, a gente obtém um sistema com uma fase única, que a gente fala que é totalmente uniforme. Na mistura heterogênea, a gente pode ser bifásico, trifásico. Por exemplo, água e areia, a gente vai perceber as fases separadamente. Óleo, água e areia é outro exemplo, que a gente vai ter 3 fases. Para separar as misturas homogêneas, os processos mais eficazes são destilação, cristalização, liquefação fracionada, extração por solvente, cromatografia. Na mistura heterogênea, a gente pode separar por filtração, tamização, ventilação, decantação, centrifugação. Vamos ver cada processo desse detalhadamente. A destilação simples, muito eficaz para separar sistemas homogêneos. Na destilação simples, a gente usa um equipamento que tem um bico de Bunsen para aquecimento, tem o balão de destilação, um termômetro que mede a temperatura das substâncias, um condensador que vai transformar gás em líquido, o Erlenmeyer, que também pode ser utilizado outro becker ou outro balão de fundo redondo, para coletar a substância que vai estar sendo evaporada aqui. Então, nesse processo, o principal é que ele vai separar as substâncias pela sua diferença de temperatura ou de ponto de ebulição. Ou seja, as substâncias que têm o ponto de ebulição diferente são mais facilmente separadas pela destilação simples. Nesse processo, a gente coloca a mistura em aquecimento e essa mistura, ao aquecer, ela vai começar a evaporação. E uma das substâncias vai evaporar primeiro. Se eu tiver água e álcool, por exemplo, o álcool vai sair a 79 graus, né? Então, quando o termômetro estiver indicando 79 graus, eu sei que o álcool está puro passando pelo condensador. Esse condensador tem um papel de resfriamento. Quando ele resfria, o gás que foi formado sob o aquecimento vai se transformar em líquido, vai liquefazer e vai ser coletado no Erlenmeyer. Então, quando a temperatura voltar a subir, a gente retira esse recipiente e troca e coloca outro. Se eu quiser também coletar água pura, eu vou estar continuando com a destilação, deixando o aquecimento. E quando aquecer e aqui no termômetro estiver indicando 100 graus, eu sei que a água está pura e está passando pelo condensador novamente. Então, no outro recipiente vai ser coletado a água pura. Lembrando que a água destilada é a única água pura que existe. E se tiver alguma impureza, vai ficar no fundo do recipiente. Esse é um processo muito utilizado nas indústrias, na produção também de bebidas. E agora eu vou falar sobre a destilação fracionada. A destilação fracionada, ela é utilizada principalmente, mais comumente, no refino do petróleo. Então, aqui a gente vai ter um sistema de armazenamento do petróleo. Ele vai ser bombardeado, aquecido dentro dessa tubulação aqui, pela fornalha. E quando ele chega aqui na torre de destilação, o que vai acontecer? As substâncias que têm maior temperatura de ebulição vão ser barradas aqui por esses pratos teólicos aqui.
aqui tem os buraquinhos por onde as substâncias mais leves vão passando, que tem temperatura de ebulição menor. Então, nessa torre de destilação, né, vai separando os componentes. Os mais pesados vão ficando embaixo e os mais leves, com temperatura de ebulição menor, vai saindo. Então, no caso da gasolina, no caso do petróleo, o que vai acontecer? O primeiro componente a sair vai ser o GLP, que é o gás de cozinha. A temperatura de ebulição dele é menor por causa do tamanho das suas moléculas que são menores. Depois, na sequência, a gente vai ter éter de petróleo. Depois, a gente vai ter gasolina. E assim por diante. A gente vai ter querosênio, óleos diesel, óleos lubrificantes, até chegar na massa asfáltica, que é o piche. Então, a evaporação vai ser fracionada. Essas barreiras vão impedir que as moléculas que têm maior temperatura de ebulição cheguem a evaporar e elas vão sendo barradas aqui e se transformando em líquida novamente e caindo de novo na mistura. Então, vai sair primeiro o GLP e ele vai passar pelo condensador e o processo é igual à substância, a destilação simples. Vai ser liquefeito e ele é vendido como GLP, gás liquefeito do petróleo. Então, ele é vendido na forma líquida. Depois, a gasolina, que é líquida, e assim por diante. Vai separando a substância pela temperatura, só porque é utilizado esse processo porque as temperaturas de evaporação da gasolina, do querosene, dos óleos lubrificantes, são bem próximas. Por isso, é utilizado esse sistema com esses impedimentos para dificultar a evaporação das substâncias e separar elas mais eficazmente. Cristalização. Cristalização é um processo em que separa, né, às vezes dois sólidos, dois sais que estiver misturado. Eles podem estar dissolvidos na água, então dissolve eles a quente e quando resfriar, um vai cristalizar primeiro. Então, o sal que cristalizar primeiro, você vai estar filtrando. Aqui dentro tem um papel de filtro, então o sal vai ficar retido aqui no filtro e aqui embaixo vai ter o líquido que pode ter mais cristais de outros sais. Então, o que vai acontecer? Aí você vai evaporar a água. Esse processo de evaporação é também chamado de cristalização. Aí você obtém um sal. Se ainda tiver outro sal, então vai evaporar a água do sistema e o sal vai ficar no fundo. Esse aqui é um exemplo das salinas, onde os sais, eles vão sendo juntados aqui, eles estão molhados, e vai se separar da água pelo processo simplesmente de evaporação. Liquefação fracionada. Esse é o contrário da destilação. Ele vai ter o mesmo processo de dificultamento aqui, né? Ele é utilizado, por exemplo, para separar os componentes do ar atmosférico. Então, eles vão liquefazer o ar, pega o ar da atmosférica, coleta o ar da atmosférica. Ao coletar o ar da atmosfera, eles vão resfriar a menos 200 graus. E quando eles resfriam, ele obtém o ar líquido. Eles vão pegar esse ar líquido e vai aquecer. Ao aquecer, eles vão liberando as substâncias por etapa, fracionado. Então, aqui, ó,
Qual que é a maior temperatura? O 183 negativo. Então, quem vai evaporar primeiro? O gás nitrogênio, que a temperatura de evaporação dele é menos 196. Parecido com a destilação fracionada, as moléculas com a temperatura de ebulição maior vão se chocar aqui com as placas, vão liquefazer e vão cair novamente. Então, deixando com que só quem tem a menor temperatura de evaporação saia primeiro. Aí, na sequência, coletou o gás nitrogênio, que é vendido líquido. Ele vai separar agora o gás argônio, que tem temperatura de ebulição menos 186, que é maior um pouco. Então, quando evapora o gás argônio a menos 186, vai agora evaporar, ficar no sistema o oxigênio líquido. Então, a menos 183 vai obter o oxigênio líquido puro. Então, essas placas, né, elas têm os furos para o gás passar, mas também ela tem as barreiras para dificultar a passagem dos líquidos. Então, pode estar na forma gasoso, que vai se chocar com a placa e vai acabar voltando para líquido. Isso é um processo de liquefação fracionada, que é bem parecido com a destilação. Mas antes de destilar, porque esse processo é bem semelhante, vai liquefazer primeiro o ar. Então, ele é invertido, o processo de destilação invertido. Extração por solvente. O processo de extração por solvente, ele é utilizado no nosso dia a dia, por exemplo, na preparação de chás, café, onde você vai utilizar um solvente, né? Normalmente pode ser aquecido, e esse solvente vai extrair do outro componente. Então, no caso do café, o solvente, a água quente, vai extrair do pó as substâncias, vitaminas, né, a cafeína que está presente no café, dos chás e tudo mais. Agora, aqui tem um exemplo. Quando você vai ao posto abastecer, você está comprando gasolina. Mas a gasolina, ela é uma mistura com álcool. Por que ela é uma mistura? Para diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Existe uma lei que 27% da gasolina vai ser álcool. Então, quando você compra 1 litro de gasolina, 270 ml vai ser álcool. E é uma mistura homogênea. Então, a gente pode utilizar outro solvente, que é a água, para separar a gasolina do álcool. Entre álcool e gasolina, existe uma atração entre essas moléculas que fazem com que elas permanecem solubilizadas, dissolvidas uma na outra. Mas quando a gente mistura a água na gasolina, essa água vai atrair as moléculas de álcool e vai, por densidade, se localizar no fundo do recipiente. Então, o álcool abandona a gasolina e vai para a fase aquosa, a fase onde tem água. E a gasolina vai ficar pura em cima pela diferença de densidade, ela vai flutuar na água. Então, a gente consegue separar, através de um solvente, que é a água, o álcool da gasolina. Então, esse processo é chamado como de extração por solvente, utilizado para identificar até se a quantidade de álcool na gasolina está corretamente de acordo com a lei. E também a gente utiliza muito para preparar nosso chá e cafezinho em casa. Cromatografia. Cromatografia, aqui é um exemplo de um pontinho feito por uma caneta.
Ele separa as substâncias pela cor. Mas qual é o processo aqui utilizado? Olha, quando você coloca o pingo da caneta aqui e coloca o solvente, que pode ser o álcool, as substâncias que têm mais interação com o álcool, elas vão estar subindo pelo papel, por capilaridade. E ela vai ter uma atração pelo álcool, o álcool vai subir, molhando o papel e vai levando as substâncias, os pigmentos presentes na tinta com ele. O que acontece? Algumas substâncias têm mais atração pelo papel. Então, as que têm mais atração pelo papel vão ficando para trás, enquanto as que têm mais atração pelo álcool vai subindo pelo papel. A gente chama esse álcool de eluente e esse papel de fase estacionária. O eluente também é chamado de fase móvel. O que acontece? Aqui você vai perceber que separou os componentes aqui, a parte vermelha, a parte azul. Por isso fala cromatografia. E foi tipo a dissorção no papel, uma interação com o papel. O álcool é que foi levando, ok? Filtração simples. Esse processo separa misturas heterogêneas. Eu tenho, por exemplo, água e areia. Então, quando eu tenho uma mistura heterogênea, em que as fases são sólida e líquida, é fácil separar por filtração. Então, aqui dentro desse funil, eu tenho um papel de filtro, que vai reter as partículas da areia, do sólido, e vai deixar o líquido escorrer, que vai se chamar filtrado. E o resíduo sólido vai ficar retido no filtro. A gente utiliza um funil e aqui é a mistura. Olha, esse processo não serve para separar água e óleo, por exemplo, água e gasolina, porque os dois vão passar pelo filtro. Então, partículas sólidas vão ficar no filtro. Então, o que vai fazer essa separação vai ser o tamanho das partículas. Partículas maiores são retidas no filtro e menores vão passar pelo filtro. Filtração também pode ser a vácuo, ou seja, você vai filtrar, tem um sólido, ele vai ficar retido aqui num filtro, aqui dentro do funil de Buchner tem um papel de filtro, onde vai reter as partículas. Só porque as partículas vão estar molhadas. Então, o que acontece? Esse aparelho de sucção, essa bomba de vácuo vai promover uma sucção, vai sugar o ar daqui de dentro. E com isso, a água vai ser atraída pelo vácuo que vai ser formado aqui dentro, o vazio. E esse vácuo vai puxar esse líquido e secar o sólido. Então, por esse processo de filtração a vácuo, você vai filtrar e vai obter o sólido seco. Por quê? Porque o aparelho faz a sucção, retira o ar daqui de dentro, o líquido que está presente no sólido vai ser atraído para o vácuo aqui. O sólido vai ficar retido no filtro, então você tem uma separação muito mais eficaz. Ventilação. Esse processo separa pela diferença de densidade. As substâncias com menor densidade, que a gente fala mais leve, vão ser levadas pelo vento. Então, o que acontece? Essa aqui é uma máquina de arroz, onde o arroz vai ser descascado. E para separar a casca do arroz, do grão, vai ser passado por um processo de ventilação.
Então, a casca vai ser jogada para fora pelo vento e vai ficar o arroz puro. Essa é a máquina de destilação. Decantação. Separa a substância pela densidade, pela diferença de densidade. Nesse processo, eu tenho aqui água e areia, por exemplo, ou água e óleo. Então, se deixar em repouso, vai ocorrer a decantação, a sedimentação. Então, aqui no fundo, eu vou ter a substância mais densa e a substância menos densa vai flutuar. Então, nesse processo, eu separo líquidos imiscíveis, ou seja, que não se mistura, ou também sólido de líquido. E nesse processo, a gente vai, então, pegar o recipiente, entornar e separar as duas fases, ficando o sólido no fundo e retirando o líquido. Existe esse processo de centrifugação, que também utiliza a mesma propriedade da decantação. Nesse processo, as substâncias vão se separar pela diferença de densidade, vão decantar. Mas para isso é utilizado um aparelho que vai promover uma rotação violenta que vai separar as duas fases. É parecido com o movimento da máquina de lavar roupa. Esse equipamento é utilizado no laboratório de análise clínica, onde o sangue, né, vai ser colocado dentro da centrífuga, isso aqui é a centrífuga por fora, mas lá dentro tem os tubos. E esses tubos vão ser rotacionados, né, em alta velocidade, e com isso vai decantar, vai separar os glóbulos brancos do globo vermelho. Então, aqui você vai ter uma separação por diferença de densidade. É um processo de decantação forçada. Ele não vai acontecer naturalmente, ele vai ser forçado.